E aí, galera? Quanto tempo vocês não viam ela, né? Hoje ela voltou. Vamos fazer algumas adaptações nela. Quem não conhece essa balestra aqui, se vocês voltarem no canal, vocês vão ver dois vídeos dela, o unboxing, o teste. Três vídeos, na verdade, porque a gente aumentou também a força dela. Então, eu vou deixar o link desses vídeos na descrição, nos cards aí para vocês verem. Mas agora nós vamos fazer algo muito mais interessante nela. Nós vamos transformar ela. A gente vai fazer uma coronha, né, para ela aqui. No caso, a gente vai utilizar essas furações aqui. Então eu já vou desparafusar essa parte aqui para a gente ver como a gente pode fazer, certo? Bom, aqui ela tem um sistema do gatilho dela. E esse ferrinho aqui, ele fica só pra gente armar a corda, né? Isso aqui eu não vou mais usar, tá? Isso aqui vai pro lixo. Agora nós precisamos fazer duas chapinhas, né? Com esse mesmo formato aqui. E aqui a gente tem um detalhe a mais. Aqui tem um furo, no caso da trava, né? Então para a gente travar, a gente precisa fazer um rasgo na chapa também. A gente vai utilizar essas chapinhas aqui, que é de uma cantoneira. Ela tá meio tortinha, mas depois a gente vai deixar ela bem retinha. Então para isso a gente vai precisar cortar depois nesse formato. Mas aqui o mais importante, o mais complicado vai ser a gente fazer essas furações, né? Então vamos primeiro fazer as furações, depois a gente corta com a esmerilhadeira certinho no tamanho. Bom, aqui vamos procurar uma broca de tamanho compatível com esse furo aqui. Esse aqui é um pouco grande. Acho que essa aqui pode ser de tamanho, é um pouco grande também. Essa aqui é mais ou menos do tamanho, ó. Então, vai essa aqui mesmo. Essa furadeira aqui também temos vídeo no canal, né? Se vocês quiserem ver, muito boa. Vou deixar também nos cards aí para vocês verem. Agora, o ideal é a gente marcar. Vou pegar uma canetinha para marcar, que eu acho que vai ser mais fácil de furar depois. Tentar deixar retinha essa parte de baixo, que aí eu já não preciso fazer um corte aqui depois, né? Então agora a gente faz essa furação. Se fosse fácil de prender as duas juntas, né? Tivesse uma alicate de pressão, uma coisa assim, uma morsa, dava para prender as duas juntas, mas eu vou deixar para marcar as duas separadamente, que vai ser mais fácil de furar. Aqui nessa parte onde tem esse rasgo, a gente pode tanto fazer um corte inteiro, mas o ideal é a gente tentar fazer um furo, né? Dois furos, um de cada lado. E a gente passa uma lima redonda, uma lima daquelas de afiar motosserra, que aí dá pra gente fazer certinho esse canal desse jeito aqui mesmo, certo? Agora vamos para a furação. O importante aqui é tentar não deixar escorregar a broca, pra gente fazer os furos bem certinho, no lugar certo. Feito. Bons para os outros furos. Tá querendo correr já a broca. Bem devagarzinho que a gente fura certo.
Bom, agora eu vou fazer as outras furações aqui e já já a gente volta. Gravando. Bom, aqui a gente já fez os furos, ó. Aqui, como eu falei, fiz o rasgo com a lima, né? Um furo de cada lado e ele vai limando até fazer o rasgo. Agora a gente já vai fazer uma marcação já para marcar onde a gente precisa cortar para ficar toda igual essa peça aqui, certo? Então, tentar alinhar bem alinhadinho aqui. E a gente passa a esmerilhadeira aqui. E aqui na ponta dá para tirar um pedacinho também, né? Essa parte de trás a gente deixa inteira, por quê? Porque aqui a gente vai ver certinho como vai cortar, porque a gente vai precisar soldar depois, certo? Então vou fazer a mesma marcação nesse aqui. Agora só cortar. Aqui colocamos as duas chapinhas. E agora a ideia é a gente colocar um tubo aqui quadrado para a gente fazer toda a coronha. Mas já nos deparamos com um problema. A gente vai usar esse tubo aqui. E ele é um pouquinho mais largo do que essa parte aqui, no caso, né, essas duas chapinhas. Então a gente tem que pensar como vai prender um no outro aqui, para ficar bem seguro, né? Bom, aqui a gente já pegou o tubo e a gente vai aqui encaixar um pouco no meio entre essas duas chapas e vai deixar uma partezinha aqui pra gente soldar, né, aqui nesse tubo. Aqui a gente fez um corte mais ou menos em ângulo para encaixar nesse mesmo ângulo aqui da balestra, né? Então agora a gente vai colocar mais ou menos aqui onde vai ser e vai fazer um cortezinho, né, nas duas chapas do lado, já para tirar um pouco do excesso. Pode ser deixar só um pedacinho aqui a mais, ó. E essa parte de baixo a gente vai precisar fazer um corte depois, e a gente vê mais ou menos onde é que vai precisar cortar. E a gente corta dos dois lados aqui pra já soldar, pra ficar tudo certinho. Aqui a gente já cortou mais ou menos no tamanho que vai ser. Depois a gente vai fazer aqui como se fosse um L, né, pra baixo, pra fazer a parte da coroa, tipo assim. E aqui a gente vai colocar aqui, tentar manter o alinhamento daí no caso. Tava com a ideia de fazer um corte e deixar um ângulo para baixo aqui, mas eu tô pensando ainda se vou fazer isso. Mas vamos ver como vai ficar melhor, né? E o ideal é que se seguisse esse alinhamento aqui em todo o andamento dela, mas vamos ver como fica no corpo, né? Olha, não, corta, acho. Tem que ficar mais pra cima, ele tem que ser mais pra baixo, tem que ter uma curvinha pra baixo. Como aqui no corpo ela, pra você mirar você tem que deixar ela mais pra cima, o ideal é que você faça realmente uma curvinha pra baixo no meio do tubo pra escolhe no ombro, e mesmo assim ela fica um pouco mais acima. Como se fosse esse ângulo aqui, só que claro, no meio do tubo, não aqui, certo? Vamos tentar fazer isso então. Então aqui a gente fez um corte para deixar ela em ângulo. Aproveitei para dar uma lixada nela, não fiz o lixamento total. Agora a gente vai soldar aqui, então eu vou posicionar as câmeras aqui pra gente gravar bem certinho a solda. E depois a gente já solda nessa ponta aqui, né? No caso vai ficar assim. Um pedacinho a mais para baixo, né? Que aí a gente precisa manter um ângulo também, por conta que ela tem que ficar assim. E essa parte aqui tem que ficar no ângulo reto, né?
Então vamos tentar fazer essas soldas aí pra gente ver já o resultado final logo. Então galera, fizemos aqui a solda, tá um pouco quente ainda. Como a gente é iniciante, vocês podem ver na gravação aí que ficou na hora que eu tava soldando furou algumas vezes, então pode ser que tenha ficado algum poro, alguma coisa, né? Mas vamos bater aqui a escória. Podem ver que tá um pouco quente ainda. Podem ver que ficou bem, até bem soldado. Ficou ali algumas coisas que vão ficar alguns poros. Mas eu vou deixar ele bem lixadinho aqui pra deixar um acabamento bom. E aí se ficar algum furinho a gente tapa depois, certo? Bom, aqui estávamos fazendo ontem, né? Eu repassei essa solda, eu não precisava, mas eu repassei, ficou alguns porinhos. E ontem deu uma chuva, então a gente não pode finalizar ontem. Vamos terminar no dia de hoje, então. Então nesse caso aqui a gente fez o pequeno ângulo que a gente ia fazer. E aí a gente vai soldar aqui depois, mas primeiro vamos soldar a parte que vai descer aqui para baixo, ó. E pra gente fazer isso eu vou tentar fazer um corte aqui em ângulo, né? Eu marquei desse lado aqui, ó. Mais ou menos aqui, esse aqui vai ser cortado em 45. E esse outro aqui a gente vai precisar cortar num ângulo um pouquinho diferente. Mas aí depois que a gente cortar em 45 a gente risca e corta esse outro aqui nesse outro ângulo. Que não vai dar 45 porque ele tem uma descida para baixo, né? Então vai dar um ângulo um pouquinho mais aberto. Mas vamos cortar esse aqui já então. Agora no caso, pra gente soldar ali, teríamos que cortar mais ou menos neste ângulo aqui ali, ó. Então vamos marcar ali. E vamos fazer o corte mais ou menos neste ângulo. E aqui agora a gente consegue fazer a montagem certinho. O bom era dar uma lixadinha aqui nessas rebarbas que fica melhor de soldar e também tirar um pouco dessa sujeira aqui. Então vamos trocar o disco aqui. Aqui ficou um pouquinho torto o nosso corte, então vamos tentar na lixa deixar ele mais retinho um pouquinho. Se ficar um pouquinho torto não tem problema, né? A solda ela vai tapar todos os furos, os poros que possivelmente vai ficar. Agora é só a gente juntar aqui
colocar as câmeras para gravar a solda e a gente já solda aqui. Depois a gente faz o corte no tamanho que a gente deseja. Aparentemente a solda tá boa, só que ela ficou meio alta aqui. Vamos ver aqui nessa. Também aqui parece que tá bem fundido, mas a solda ficou um pouco alta. Aqui a solda ficou melhor porque a chapa tava muito mais encostada aqui nessa parte, então acaba sendo muito mais fácil de soldar, né? E a solda fica mais bonita também. Bom, dei uma lixada aqui, ó. Essa parte ficou bem boa a solda. E aqui também ficou boa a solda. Aqui dentro a gente não consegue tirar, né, a escória, nem lixar bem a solda por conta do ângulo aqui, né? Muito fechado, é ruim de pegar o disco. Que eu dei uma vacilada no disco e ele pegou aqui, ó. Essa parte aqui tá bem fina, mas não, óbvio que tem uma resistência boa ainda. Então vai ter que ficar assim, não adianta. Infelizmente a gente errou. E dava pra encher de solda, lixar tudo mais, mas o trabalho que dá não tem porquê, né? Vai ficar um defeitozinho aqui, mas isso são detalhes. E aqui nessa ponta também a solda ficou bem interessante. Só aqui que ficou um porinho a mais. Se a gente quisesse tapar também na solda e lixar depois, dava pra fazer, mas não tem porquê, né, gente? Agora, a gente tem que pensar aqui no tamanho que vai ser, né? Eu acho que não precisa ser um absurdo de grande. Essa parte aqui de baixo, talvez desse tamanho aqui já dê pra gente apoiar bem no ombro, né? Não precisa ser algo muito grande. Toda essa região aqui, né, para apoiar no ombro, eu acredito que é mais que o suficiente. Então vamos cortar aqui já. E aí a gente já dá uma lixada geral nele e já parte para soldar na balestra para depois a gente fazer os acabamentos. Já fizemos aqui o corte. Agora a gente vai colocar aqui. Tentando manter um pouco esse alinhamento, né? Dessa parte aqui. Do trilho. Mais ou menos aqui. E a gente já vai colocar uns pontinhos de solda aqui, né? Um ponto de um lado, um ponto do outro. A gente vai tirar depois, soldar bem aqui. Já tirar os excessos daí, pra gente já deixar tudo pronto para dar os acabamentos, certo?
vendo? Bom, fizemos aqui a solda, demos uma desbastada, né? Com alguns porinhos, que é natural porque é um material bem fino. Vocês podem ver aqui, ó. Então, a gente solda na medida do possível, né? Não fica perfeito. Se quiser encher de solda e lixar, dá pra deixar perfeito, mas não é o caso. O caso é fazer funcional, né? Então a gente já fez aqui a solda dos dois lados. Passamos um thinner aqui, demos uma lixada em tudo, né? Pra tentar tirar o máximo das imperfeições. E agora a gente vai passar aqui uma tinta, né? A gente vai usar desta marca aqui. E é um spray preto fosco. Preto fosco. É tinta simples. Só chacoalhar e passar, certo? Dá pra filmar mais de perto, tá? Primeiro momento ele fica brilhante por causa que a tinta tá molhada, mas depois ele vai ficar todo fosco. Aqui a gente pega com cuidado e vai virando e vai pintando, né? Daí a gente deixa secar um pouquinho para virar totalmente pro outro lado, certo? Agora a gente deixa secar um pouquinho aqui ao toque. Podem ver que já tá secando, já tá ficando fosco aqui, ó. Então a gente deixa secar um pouquinho aqui, coisa de 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo. Já vai dar pra gente virar a peça pra gente pintar do outro lado, certo? Já secou um pouquinho, então vamos fazer o outro lado aqui. Que o ideal é a gente passar umas 2 demãos, né, de cada lado. Então eu vou terminar aqui de pintar certinho e já mostro pra vocês o resultado. Bom, aqui está o resultado final, a gente já colocou aqui, prendeu. Ficou muito firme isso aqui, não tem realmente nenhum movimento, nada. E ficou muito interessante, muito funcional. A gente passou o spray aqui preto fosco, né? Ficou essas porosidades aqui, isso aqui, né? Se fosse arrumar, deixar bonitinho, tinha que passar uma massinha, né? Pra assumir. Também esse ferro já era meio usado, então ele já tem um pouco de ferrugem. Mas a funcionalidade ficou muito boa, né? E aqui tá funcionando normal, a trava, tudo, porque a gente fez o rasgo aqui. Só foi um pouquinho difícil de colocar, que a gente teve que abrir os dois lados da lata, né? Pra colocar aqui, porque senão não ia encaixar, né? Mas a gente conseguiu colocar aqui certinho. Agora eu vou armar e vou fazer um disparo pra gente ver aqui o resultado, né? Dela funcionando. Eu vou colocar umas imagens dela bem de perto aqui no final do vídeo também, pra vocês verem certinho como é que ficou. Pra gente armar agora, como eu tirei o ferro de armar, tem que escorar aqui no ombro, né? Bem escorado. E aí você pega aqui, ó, com as duas mãos e puxa a corda. Com cuidado aqui você larga para não voltar a corda. E aqui você já pode travar para colocar a flecha, certo? Então aqui vamos colocar a nossa flecha. Deixando um espacinho ali da onde fica a trava. Não sei se vai dar para ver. Mas enfim, agora a gente está pronto para... Então aqui estamos com ela travada. Vou destravar aqui. Com cuidado com o dedo no gatilho, né? O bom é não deixar o dedo no gatilho. Apenas quando vai realmente disparar. Então tá destravada. Agora eu vou mirar naquela latinha ali pra gente ver se está certo, certo? Olha aqui o buraco que abriu na lata. A flecha voltou para trás, mas fez um grande estrago na lata. Dá para ver a potência do arco. Agora temos outra lata ali e vamos filmar na câmera lenta para deixar uma imagem top aqui para vocês no final do vídeo. Então aqui, galera, o disparo pegou aqui. Na verdade não, pegou aqui. E ele saiu aqui, ó, do lado, né? Ele atravessou.
Tá saindo um gazinho aqui, dá pra ver, ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Tá saindo um pouco do gás do spray aqui. Mas então é isso, pessoal. Realmente ajuda muito a gente a ter uma pontaria melhor. Bom, realmente ficou muito funcional. Ficou bonito, gostei também do resultado. Então eu vou deixar uns videozinhos bem de perto aqui para vocês verem os detalhes do que a gente fez aqui, né? Mas realmente ficou bem interessante, ajuda muito a gente a ter uma melhor pontaria, ajuda muito a gente a realmente realizar os disparos. Essa inclinação aqui é crucial para a gente conseguir mirar, porque aí a gente consegue enxergar por cima aqui da arma, como se deve ser, e essa parte fica bem apoiada aqui no ombro também. Então essa inclinação aqui foi crucial, ficou muito firme essas duas chapas aqui. Eu achei que podia ficar meio frouxo porque são duas chapas finas, mas ficou realmente ótimo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Fui!